Bom, semana passada nós não tivemos o Atendendo a Pedidos da semana. O motivo foi até bom, né? Eu indiquei aquele que foi o quadrinho que eu mais gostei esse ano, Verões Felizes. Mas essa semana não podia faltar esse Atendendo a Pedidos. Por quê? Porque quando eu abri a fanpage, eu vi que tinha um pedido lá muito especial da Carolina. E quem era essa Carolina? Minha esposa. Não? E pedido de esposa é ordem, né? O pedido dela foi o seguinte, né? Alessandro, você pode me indicar quadrinhos baseados em fatos reais? Ela gosta muito disso, né? Inclusive hoje, em homenagem a ela, vou indicar quadrinhos baseados em fatos reais e uma outra coisa que ela gosta muito também de ler sobre. Mas vamos lá, antes de falar disso, há vários tipos de quadrinhos baseados em fatos reais. Há desde o quadrinho jornalismo que o Joe Sacco faz, né? Que ele faz uma espécie de cobertura jornalística em quadrinhos, até quadrinhos, histórias que são ficcionais, mas são baseados em algum fato da realidade. Por exemplo, logo após a queda das Torres Gêmeas, o atentado terrorista de 11 de setembro, o J. Michael Straczynski fez uma história do Homem-Aranha se relacionando com esse acontecimento da história dos Estados Unidos. Não só do Homem-Aranha, outros personagens apareceram, mas o Homem-Aranha foi o protagonista. É uma história baseada em fatos reais, mas é uma história fictícia, né, que colocou o universo Marvel frente a essa tragédia da realidade. Hoje, vou indicar mais de um tipo de história baseada em fatos reais. A primeira que eu vou indicar é essa daqui, ó, O Divino. Essa história é muito legal, tem uma arte linda, né? O roteirista é Asaf Hanuka, Tomé Hanuka é o desenhista, né? Se eu não salvo engano é isso, vamos conferir, mas é isso mesmo. Não, perdão. A arte do Asaf Hanuka e do Tomé Hanuka. E o texto é do Boal Lavi, acho que é assim que se pronuncia. Sobre o que esse quadrinho fala? Esse quadrinho é bem interessante. Ele é baseado numa fotografia. Bom, como assim? É uma fotografia de dois gêmeos que fizeram um grande grupo de reféns. Olha só, no final diz, ó, em janeiro de 2000, um fotógrafo tirou a foto de dois gêmeos de 12 anos imediatamente após o ataque do exército tailandês a um hospital, onde esses gêmeos mantiveram 800 pessoas como reféns. A foto foi tirada desses gêmeos que foram líderes de alguns rebeldes. E isso marcou tanto esses autores que eles resolveram transformar isso em quadrinhos. E eles descobriram depois que em torno desses gêmeos havia várias lendas, né? E eles fizeram O Divino tratando essas lendas como se fossem realidade. E a história é muito legal porque é uma espécie de realismo mágico, ou seja, traz elementos mágicos, mas os elementos mágicos mais aguçam a realidade que está sendo tratada, né? Vale muito a pena porque trata sobre um caso terrível das crianças soldados, algo que é tão comum na África, e trata de um jeito muito sensível, muito bacana, né? Tanto a arte quanto o roteiro são muito bons. Então, minha primeira dica aí, para atender a minha esposa, é O Divino. Esse eu sei que ela não leu. Os outros quadrinhos que eu vou indicar também são baseados em fatos reais. E num acontecimento histórico, né, que foi marcante para o século XX, que a minha esposa gosta, a Carol gosta muito de ler sobre, de ver filmes sobre, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos os quadrinhos que eu vou indicar agora, os três próximos, de alguma maneira estão relacionados a essa guerra. O primeiro deles, que não poderia deixar de ser indicado, é Maus. Maus é aquele tipo de quadrinho que todo fã de quadrinho tem que ler em algum momento. Né? É o único quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer. Esse quadrinho trata do quê? O Art Spiegelman, ele conta as histórias do pai dele, que teve na Segunda Guerra Mundial, né? E ele conta de uma maneira muito bacana, né? Ele pega animais e antropomorfiza. Os judeus são tratados como ratos, os poloneses como porcos, né? É bem interessante esse quadrinho. E é de uma qualidade de uma densidade que impacta muito, né? Realmente mostra o que é o horror da guerra. O segundo quadrinho sobre a Segunda Guerra que eu quero indicar é esse aqui, A Guerra de Alain. Esse é um pouco diferente, né? Ele fala sobre um soldado, ele não é um quadrinho no qual você vai ver aventuras de guerra, tiros sendo trocados, né? Mas a experiência existencial do Alain com a guerra. É bem bacana também, né? Foi escrito pelo Emmanuel Guibé, só que o legal é que o Emmanuel Guibé, ele pegou relatos do próprio Alain. O quadrinho ele é baseado nos relatos do Alan Cope, né? Tem um prefácio muito bom que fala sobre isso. Então fica a Guerra de Alain
como segunda indicação. A terceira, que é algo assim que acho que é um quadrinho que eu gosto muito, assim, que me impactou bastante e que é o primeiro mangá que eu indico aqui no canal, que é o Gen Pés Descalços, ou Gen Pés Descalços, como alguns pronunciam. Cara, Gen é aquele tipo de quadrinho que você lê e você dá vontade de chorar e dá vontade de rir, tudo quase ao mesmo tempo, né? Sobre o que Gen Pés Descalços fala? Gen Pés Descalços fala sobre os sobreviventes da bomba de Hiroshima. O autor, que é o Kenji Nakazawa, ele foi um dos sobreviventes dessa bomba, né? Eu, quando imaginava a bomba de Hiroshima, na minha ingenuidade, eu imaginava que não havia sobreviventes, que todos morriam, né? Mas houve vários sobreviventes que tiveram doenças depois. E mais do que isso, sofreram preconceitos na sociedade japonesa. E Gen Pés Descalços trabalha muito isso, né? Em que é baseado a história? Simples. O Nakazawa, ele pega várias histórias de sobreviventes da bomba, inclusive várias histórias dele mesmo, e coloca tudo em torno do Gen e da sua família, né? Das pessoas que gravitam em torno deles. Cara, é uma história realmente impactante. E o seguinte, né? Eu vou dizer uma coisa, você nunca mais vai olhar para o arroz do mesmo jeito depois que lê Gen Pés Descalços. Confia em mim, lê Gen Pés Descalços, você nunca mais vai olhar para um prato de arroz da maneira que você vai olhar depois desse mangá. O seguinte, Gen Pés Descalços são 10 edições, né? Saíram todas no Brasil, publicados pela editora Conrad. O último número estava esgotado, foi relançado esse ano. Todos os outros que eu indiquei são edições únicas. Esse aqui é o único que tem 10 edições e cada uma delas vale muito a pena. Bom, são esses os quadrinhos baseados em fatos reais, né? Mais pra frente aqui no canal eu comento a diferença entre um tipo de quadrinho baseado em fatos reais e outro tipo, mas acho que por hoje já tem dica suficiente. E o seguinte, né? Quero aproveitar para pedir o seguinte: se você gostou desse vídeo, achou legal, ou então acha que o canal tem algum potencial, se inscreve no canal. Isso é importante pra gente, esse feedback de vocês. Abração e até a próxima semana.